Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Tema de hoje, colocação pronominal. Pois é, colocação pronominal. Como as pessoas têm dúvida, como nós temos dúvidas em relação à colocação pronominal. Aqui está o verbo. Então, preste atenção no verbo, que será a nossa bússola. Se o pronome vier antes do verbo, nós chamamos isso de quê? Próclise. Durante o verbo, meio do verbo, mesoverbo, endoverbo, mesóclise. E após o verbo, ênclise. Então, próclise, mesóclise, ênclise. Tá, legal, vamos lá. O correto é nunca pergunta-me ou nunca me pergunta. Sabe que existe um mantra muito bacana. As palavras que determinam o pronome antes do verbo são palavras estranhas, que não são substantivos comuns, certo? Que não são palavras comuns. Olha só, olha de cá então. Nós vamos jogar essa espécie desse mantra, né? Veja. Qual destes termos aqui é um termo comum? Um substantivo que seria assim mais comum, vamos dizer. Que não funciona, por exemplo, como uma partícula de negação, um pronome indefinido, uma palavra, digamos, que tem um quê de estranheza, um quê de normalidade, perdão. Se você observar, nunca é um substantivo assim comum? Não, não é. Nada, também não. Ninguém, nós temos aqui, tá vendo, um quê de indefinição, de negação. Pois é, árvore. A árvore, sim, é um substantivo, digamos, mais comum, um termo comum, uma substância comum. Tudo e todos. Veja só como todos estes elementos de cá têm o espírito da indefinição, o espírito de uma espécie de negação. Portanto, o pronome deve vir antes, porque estas partículas aqui, estes termos, funcionam como termos de determinação. Determinam que o pronome oblíquo átono, o me, neste caso, apareça antes do verbo, qualquer pronome oblíquo átono. Em termos bastante práticos, façamos o seguinte: nunca me pergunta, nada me pergunta, ninguém me pergunta, tudo me pergunta, todos me perguntam. Aí seria, né, no caso, no plural. Veja, por quê? Porque estas partículas são partículas, palavras distintas de nossa língua. E as que não atraem, então, são aqueles mais comuns. Pois é, árvore, por exemplo, árvore, pergunta-me, né? Por exemplo, se colocássemos o homem, pergunta-me, a mulher, pergunta-me. Por quê? Porque são substantivos comuns. Então lembre-se de que um dos fatores de atração, talvez um dos mais importantes de nossa língua, palavras que são indefinidas, negativas, que não funcionam como substantivos comuns. Aliás, estou também sempre no Instagram, @Diogo Arraes. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.